Olá, minha gente, sou Raíssa, estou de volta com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa manhã agora, nublada, chovendo. Tá uma loucura esse tempo agora de manhã, tá muito quente. Aí eu fiz agora um podcast sobre futebol, a temperatura estava 29,6, agora 29,4 graus aqui em Natal. Mas deve cair mais, que fechou o tempo, tá chovendo. Imagino que vai dar uma esfriada nesse calorzão que estamos vivendo aqui nesta primavera em Natal. Bom, chegando então com esse tema das viroses cada vez mais frequentes, né? A inspiração total numa newsletter da revista Time chamada The Coronavirus Brief, como se fosse um resumo das coisas mais importantes sobre o coronavírus, que ela vem sendo publicada desde o início oficial, digamos assim, da pandemia da Covid-19 e o quê? Sim. Ah, meu Deus, são assuntos externos atrapalhando o podcast aqui. Mas ela vem sendo publicada semanalmente, então traz esse resumo do que está acontecendo no mundo, porque é uma pandemia, a gente precisa saber o que acontece no mundo. O mundo, desde a globalização, é aquela coisa, espirram nos mercados da economia, espirram lá na Ásia, a gente pega uma gripe aqui na América Latina e por aí vai. Então, não seria diferente na questão de saúde. E essa newsletter específica, ela foi do dia 15 de setembro. Ela é de autoria e organização, porque ela traz também algumas reportagens, de Tara Law, da revista Time. Então, ela traz justamente esse sentimento que a gente tem. Nós que acompanhamos notícias, especialmente das fontes oficiais, das fontes profissionais, pelo menos, não a tia do WhatsApp, a gente tem visto que parece, pelo menos pra gente, que as viroses estão cada vez mais frequentes. E segundo Tara Law, que foi lá com uma repórter chamada Alice Park entrevistar alguns cientistas, eles realmente estão mais frequentes. Para piorar pra gente, segundo os cientistas, as viroses também, os surtos, as epidemias de virose também estão mais intensas. A gente está vivendo aí de forma assustadora para mim, chocante, é um assustador chocante, eu não consigo acreditar. Porque a gente está vivendo aí o reaparecimento da polio, né, o resumo que a gente faz, a poliomielite ou a paralisia infantil, parecia erradicada no mundo. No Brasil, então, o Brasil que é exemplo para o mundo de vacinação, a meta era vacinar a 95% das crianças lá até 5 anos de idade, e o Brasil patinou nessa vacinação neste ano. Nós estamos aí na casa dos 50%, tanto que foi estendida a vacinação agora nesse mês de outubro. Eu faço um apelo, né, para quem conhece alguém que tenha criança, que faça o alerta para que essas pessoas façam a vacinação, porque a polio voltou. A paralisia infantil, ela não só paralisa as pernas, ela deixa muitas consequências. Porque se alguém quiser um exemplo de alguém que não viveu vacinação, porque não existia na época, Boris Casoy, jornalista, é vítima da paralisia infantil. Ele pode muito bem relatar a respeito das consequências, e tem muitas notícias aí a respeito de quem viveu as consequências de não ter tido vacinação na época em que era criança. Nós já temos há muitas décadas vacinação para poliomielite, e agora a gente vive essa situação esdrúxula da polio voltar, porque não temos vacinação suficiente. Vacina tem, as pessoas não estão indo vacinar suas crianças. Vivemos também a instalação de doenças tropicais em áreas em que elas não eram comuns, como a monkeypox ou a varíola dos macacos. Eu não sei quem criou esse nome, porque a gente tem chickenpox, que se eu não me engano, é como chama sarampo, catapora. As duas são muito próximas, né? E são muito perigosas também. E ninguém chama de varíola das galinhas, né? Tem o nome sarampo, tem o nome catapora, e alguém achou de botar isso de varíola dos macacos. Não entendi a intenção disso, né? Poderia ser um nome
mais simples, né, para as pessoas compreenderem, porque ainda tem gente que pensa que isso vem de macaco, que não tem nada a ver. Já deveriam ter trocado esse nome, inclusive. Fora, claro, a maior de todas, né, que é o surgimento de doenças novas, né? A gente tem o reaparecimento de antigas, a instalação de doenças tropicais em cantos que elas não são, em que elas não deveriam ser comuns, porque tropical já está dizendo, está ali entre os trópicos. E agora a gente tem o surgimento de doenças novas com muito mais frequência, como foi o caso da Covid-19, essa pandemia aí que parou o mundo. Nós ainda estamos nela, com o surgimento desse vírus SARS-CoV-2, que é muito eficiente em nos contaminar. Segundo os cientistas, então, 3 fatores são importantes para essa frequência maior e mais intensa de viroses no mundo. O primeiro é que nós humanos estamos, né, em maior contato entre nós mesmos e com a natureza. Muito isso em virtude da urbanização, começa a invadir a área de florestas, a superocupação nas cidades também. Aumento das viagens internacionais, a gente circula mais pelo globo. Além das derrubadas famosas, antigas, famigeradas, derrubadas e queimadas de florestas que terminam provocando um grande desequilíbrio ambiental, a mudança climática também. E tudo isso nos empurra para mais perto de outras criaturas que não eram, de outros seres vivos que não eram do nosso convívio. Então esse é um dos fatores. O outro fator é que os vírus em si estão evoluindo para se espalharem mais facilmente entre as pessoas. E o melhor exemplo disso é essa atual pandemia da Covid-19, que é causada pelo SARS-CoV-2, né, que já é a evolução do SARS-CoV. E pegou realmente, de fato, o mundo inteiro por isso, né? Ele é muito eficiente. A gente cria vacina, ele ainda consegue se espalhar mais facilmente. E o terceiro grande fator para que essas viroses estejam mais frequentes, segundo os cientistas, é que as próprias pessoas não estão cooperando. Temos muitas coisas aqui. Não vamos nem discutir a questão do negacionismo, de que houve gente que não queria usar máscara quando era para usar máscara e as outras medidas de restrição, de circulação, para impedir que a pandemia se instalasse de vez por aqui. Segundo Jeremy Farrar, que é diretor da Wellcome, que é uma fundação sem fins lucrativos de saúde global, o mundo precisa trabalhar em conjunto para lidar melhor com doenças contagiosas. Nas palavras dele, assim, aspas, precisamos voltar a entender que o mundo é muito pequeno e que estamos interconectados. Fecha aspas aí para Jeremy. Então, assim como bactérias e vírus, os humanos também precisam evoluir. A gente viu um pouco disso nessas vacinas contra a Covid. Houve uma corrida, uma contribuição muito grande do mundo, até uma certa parte, evolução de estudos, compartilhamento. Depois deu a louca, ninguém quis fazer mais nada e que preferiu manter separado. Mas essa evolução na hora da urgência ali, porque senão tá todo mundo no mesmo barco, vai todo mundo afundar junto. E a gente viu esse milagre lindo da ciência, que é o avanço rápido da gente ter vacinas que às vezes demoravam 10 anos para desenvolvimento, mas como já haviam sido começadas lá atrás, com a primeira epidemia de SARS, de MERS, já tinha um certo caminho a percorrer e com essa contribuição, pelo menos inicialmente, deu para avançar muita coisa. É por isso que nós temos muitas vacinas, todas eficientes, graças a Deus, contra a Covid, pelo menos os casos graves, a manifestação grave da Covid. Aí a matéria segue dizendo, né, lá na newsletter, que os humanos também precisam evoluir. E isso se dá, a melhor evolução nossa, a partir dessa realidade das bactérias e vírus. Principalmente, já falando de virose, vamos falar dos vírus, né? Com os vírus, as viroses se tornando mais frequentes e mais intensas, a gente precisa expandir o investimento global, a atenção e a educação, né? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem um movimento contrário, né, de queda no investimento da educação, bloqueio até de recursos, para que a gente não tenha pesquisa. Tem gente que acha que isso não é importante, e é importantíssimo,
A gente precisa se adaptar também. Não vamos deixar só os vírus se adaptarem e evoluírem. Nós precisamos evoluir. Então, mais surtos, eles vão inevitavelmente surgir. A gente não vai ter como bloquear o surgimento do surto, mas a gente tem como bloquear que aquilo vire uma pandemia, né? Que não seja como a Covid-19, que parou o mundo. Então, a reportagem segue lá dizendo que se não quisermos pandemia atrás de pandemia, e a gente já viu aí o surgimento dessa monkeypox, a varíola dos macacos, afrontando, mas também pela capacidade do vírus de transmissão e também pela reação ali rápida de identificar, hoje está em queda no mundo, não chegou a se tornar uma pandemia, mas já havia um alerta e a gente já, escolado da Covid-19, já reagiu em alguns casos, rapidamente. A gente precisa melhorar o jeito de rastrear esses novos patógenos, isso só é com investimento em ciência, não tem outra forma. E também de compartilhar, melhorar o jeito de compartilhar essas informações globalmente. Né? Não dá para ficar essas informações como... Era um desespero tão grande na Covid-19 que se compartilhava informações de estudos que não tinham sido nem revisados. E isso se viu muito para o pessoal que fomenta o negacionismo. Porque eu não acredito que esse povo que fomenta o negacionismo seja negacionista, não. Eles fazem isso com o intuito próprio de se aproveitar de pânico para instalar seus governos e lucrar com isso, né? Eu não acredito que esse povo seja de fato negacionista. Agora, o movimento negacionista, quem está na base, esse acredita. E isso é que é o fim. Então, a gente precisa melhorar esse jeito de compartilhar as informações globalmente, né, no mundo. E segundo lá a reportagem, nós temos as ferramentas, mas não temos o nível de comprometimento e de recursos exigidos para tornar essas redes de trabalho tão fortes quanto elas precisam ser. Então, a gente precisa tirar lições do que aconteceu com a Covid-19, agora com a monkeypox, com a varíola dos macacos. Precisamos tirar lições de que é preciso expandir o conhecimento, é preciso expandir a ciência, é preciso investir para que a gente não maltrate tanto o meio ambiente, porque o meio ambiente ele responde. A gente não percebeu ainda que nós somos uma mera engrenagem, pecinha da engrenagem aí da natureza. Né? E quem não se adaptar, e parece que o ser humano está fazendo uma corrida agora reversa, ele não quer se adaptar, ele luta contra a adaptação. Né? Então, a gente vai simplesmente a natureza passa um tracinho e elimina aquela categoria que não se adapta. É a lei da biologia há muito tempo que os mais fortes se adaptam, os mais fracos perecem e a raça humana está seguindo firme aí no seu propósito de sempre tão inteligente e adaptável se tornar não adaptável, né? E não conseguir superar as condições adversas. Bom, é isso, né? Espero que a gente consiga enxergar rapidamente esse aumento de frequência e de intensidade das viroses e agir no sentido de impedir que esses micro-organismos invisíveis ao olho nu continuem a nos derrotar diariamente. Bom fim de semana para todos, boa semana, espero estar de volta aí no domingo que vem a partir das 10 ou das 9 ou das 9h30, depende do horário, mas no domingo de manhã, espero estar de volta. Até lá.